Oiê, eu sou a Bia, eu sou astróloga. Aqui nesse canal eu vou falar de astrologia e nesse vídeo em específico quero te ensinar como que você pode fazer o seu mapa astral online de forma fácil e prática. Vou te mostrar as ferramentas que eu mais utilizo e é importante ressaltar que nada do que a gente encontra na internet vai substituir uma leitura de mapa astral particular. Então, se você está interessado em fazer seu mapa, me procura, vou deixar aqui os links na descrição. Então, é importante a gente ser crítico com o que a gente vê na internet, mas é possível sim a gente aprender muito, a gente ter uma boa base de astrologia com os conteúdos que a gente tem online. Tem muito conteúdo aqui no YouTube, tem conteúdo na internet, em sites e nas plataformas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Espero que aproveite, inscreva no canal, deixe seu like. Bom, então vamos lá, eu já tô aqui com o astro.com aberto. E aí eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o mais famoso, a maioria das pessoas fazem aqui no astro.com. Eu gosto muito do astro.com, mas eu vou mostrar que tem outros também que são bem interessantes. Eu utilizo o software Pegasus também, mas é um software, então a gente tem que pagar a licença. E não é tão interessante se você só quer fazer o seu mapa, se você vai usar a uso próprio, né? É mais interessante para uso profissional. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo as opções gratuitas. Então, esse aqui é o astro.com. Eu já fiz aqui o meu cadastro, eu já tenho aqui um cadastro, mas quando você for entrar a primeira vez, você entra aqui. Dá pra você colocar em português, ele é um site em inglês, mas aqui eu já coloquei em português. Aí a gente vem aqui, nos três pontinhos, nos três risquinhos, horóscopos gratuitos e desenhos, cálculos e dados e seleção alargada de mapas. Aí a gente vai inserir os dados aqui. Então eu coloco o nome, eu vou criar uma pessoa fictícia, mulher... Data de nascimento, vamos criar uma data de nascimento fictícia. Brasil, São Paulo. Aí é importante que os dados sejam certinho, né? Então a gente realmente precisa do horário de nascimento certinho, a gente precisa do local certinho, de acordo com a certidão de nascimento. Aí a gente coloca aqui, em ir e pronto. Aqui tá o nosso mapa. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai gerar nessas plataformas, nessas ferramentas gratuitas online, porque muitas vezes pode dar errado, pode dar algumas coisas erradas, por exemplo, as orbes dos aspectos, né? Então, esses aqui são os aspectos no meio, né? As linhas. Então, é importante que a gente seja crítico, né? Não acredite em tudo o que é falado nessas ferramentas online. Mas aqui tá um mapinha certinho, aqui os aspectos embaixo. Eu gosto mais do, aqui, estilo de desenho no meio, eu gosto mais de colocar esse primeiro método. Tá vendo? Mas como eu tava falando, o astro.com ou os outros sites, eles podem aparecer aspectos que não são reais por conta das orbes. Então, a gente utiliza a orbe de 5 graus e às vezes pode aparecer uma orbe maior, uma orbe menor, um aspecto que a gente não faz leitura. Mas dá pra gente ter uma boa base, dá pra gente ver bastante coisa, entender bastante coisa no astro.com, sim. E o principal, que é as casas, os signos, os planetas, ele dá certinho. O bom do astro.com também é que você não precisa colocar horário de verão, então ele já calcula também. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é o Astrolink. O Astrolink eu já usei bastante também. Você entra aqui, faz o cadastro certinho, né? Eu já tenho meu cadastro, então eu já vou entrar aqui. O legal do Astrolink é que ele é como se fosse uma rede social, então tem uma comunidade astrológica, tem fóruns para participar, tem bastante material de estudo, tem bastante explicações, ele tem várias ferramentas interessantes. Eu gosto bastante do Astrolink. E o muito legal dele também é que ele dá aqui o horóscopo diário. Então, todo dia que você entrar aqui, você pode ter acesso a um horóscopo personalizado, né? Entre aspas, porque é uma leitura generalizada. Então, esses sites, eles sempre vão dar uma leitura generalista mesmo. Também a gente tem que ser bem crítico, tem que ser bem... Tomar atenção, né? Não levar tudo a ferro e fogo, tudo o que é falado aqui como realidade. Tem coisas que vão fazer sentido, tem coisas que vão ajudar, como horóscopo, como todo horóscopo, né? Mas não é uma leitura personalizada, não é uma leitura... completa, vamos dizer assim, porque é como se fosse uma máquina, né? Uma leitura generalista que o site faz, mas dá pra ter noção de bastante coisa também, dá pra ver bastante os aspectos do dia, e essa parte eu acho bem interessante. E também ele vai olhar os aspectos mais importantes do dia, né? Vamos entrar aqui nos três risquinhos também.
Aqui, início. Vou mostrar pra vocês a parte do mapa astral. Então, aquela parte ali, quando você entra, ele já dá o horóscopo. Ele aparece aqui um resumo do mapa, aparece um resumo do momento, que também é bem bacana pra acompanhar como é que tá o céu do momento. E aí, aqui no meu mapa, quando você entra meu mapa astral, ele dá uma super explicação. Aqui você consegue ter acesso à mandala também. Aí vocês podem ver também como que a mandala aqui é super diferente da que foi dada no astro.com, pra vocês verem como cada site, cada um faz sistema de orbes diferentes, faz cálculos diferentes, por isso que a gente tem que tomar cuidado. O ideal é fazer uma leitura com um astrólogo mesmo, pra entender melhor. Mas aqui em meu mapa astral, ele dá muita informação interessante, aparece bastante informação para aprender sobre o seu mapa, para aprender aí sobre a mandala, sobre os signos. Então aqui os signos que são mais aparentes no mapa. Aqui, quando você clica em mais, ele aparece toda a explicação, sol, todas as características. O Astrolink é bem legal, ó. Ele aparece as casas, aparece os planetas, tudinho aqui. Dá pra aprender muito com o Astrolink, os aspectos. De novo, é importante aí ser um pouco crítico, mas é muito legal. E também, quando tiver dúvida, né, dá pra você pesquisar, né, fazer pesquisas, dá pra fazer sinastria também, dá pra criar alguns mapas extras no Astrolink, é bem legal. E os fóruns são bem interessantes. O ideal que eu gosto muito de estudar astrologia é quando vai pesquisando uma coisa por vez. Então, por exemplo, pesquisa os signos, depois pesquisa os planetas, depois pesquisa os planetas nos signos, e assim a gente vai indo devagar, porque de início, assim, realmente parece muita informação, mas quando a gente vai indo devagar aprendendo, é mais fácil. O terceiro que eu vou mostrar pra vocês é o AstroSeek. O AstroSeek, pra ser sincera, eu não utilizo muito, ele também é uma ferramenta em inglês, não tenho certeza se dá pra colocar em português, mas ele também tem ferramentas bem legais, também dá pra fazer um mapa aqui online e gratuito. Aqui, Birth Chart, aí você coloca os dados aqui embaixo, né, data de nascimento, o horário, que o ideal é ser o horário certinho, a cidade, e calcula aqui. E também vocês vão ver, eu vou só simular aqui pra vocês verem que também a mandala vai ser uma mandala totalmente diferente. Aí por quê, né? Por que é essa questão? Porque cada ferramenta, cada site, eles utilizam ordens diferentes, né? A astrologia é muito ampla, é muito complexa, então tem astrólogos que usam softwares diferentes, usam orbes diferentes, então é normal também que cada um seja diferente, mas por isso que é ideal ser crítico, realmente fazer um mapa com um profissional ou com um software profissional que vai dar mais certinho, a chance de dar a mandala bem certinha é maior. Aí aqui também, ó, ele dá aqui também os planetas, os aspectos certinho, a mandala, e também ele dá a explicação aqui. A explicação do AstroSeek, por ser em inglês, a tradução muitas vezes ela sai um pouquinho errada, ela sai um pouco bem diferente, assim, é um pouco mais direta, são interpretações mais robustas, eu diria assim, não é uma explicação tão completa quanto o Astrolink, essa é a minha opinião, tá? Mas dá pra também ter outras informações legais aqui no AstroSeek, por exemplo, algo que o Astrolink não trouxe, aqui o AstroSeek pode aparecer, ele também aqui dá toda a explicação dos planetas, ele dá os aspectos, tudo certinho, aqui os aspectos maiores, outros aspectos, mas ele é em inglês, né, então a gente tem que fazer aí a tradução. Mas também é bem interessante. O que eu gosto, a parte que eu gosto do AstroSeek é que também dá pra fazer sinastria e ele também dá uma explicação muito legal de sinastria. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, compatibility. Aí ele também dá uma explicação da sinastria. Então aqui, ó, a gente coloca parceiro 1. Vamos colocar aqui, sei lá, Manaus. E aí aqui, parceiro 2. São Paulo. Tá. Aí aparece aqui a sinastria, aí ele faz aqui um cálculo, né, de compatibilidade dos aspectos, ele faz aqui o cruzamento também dos dois mapas com os aspectos, essa parte aqui eu acho bem legal do AstroSeek. Mostra os aspectos com as explicações, então se você que tá querendo aí investigar como que é a sua relação com alguém, essa parte aqui é bem legal, bem legal. E eu gosto muito dessa parte de sinastria do AstroSeek. Dá pra estudar bastante. De novo, o importante é que ser bem crítico, né, quanto a essas ferramentas, porque às vezes você vai querer aí terminar seu relacionamento com alguém, mas não é bem assim, porque a ferramenta online, o site, ele não sabe da sua vida, ele não sabe
da sua relação, cada pessoa lida diferente com o seu próprio mapa, né? Então é por isso que tem que tomar muito cuidado. Mas dá pra ter uma ideia sobre algumas coisas. Se eu não me engano, o AstroSeek também a gente consegue fazer astrocartografia. Pra você que não sabe o que é astrocartografia, é o estudo da astrologia relacionado a viagens. Então a gente consegue ver as energias que cada lugar do mundo tem para nós, baseados nos ângulos dos planetas no nosso mapa. É bem legal, é uma área bem legal também. Agora eu não tô achando aqui, mas eu vou mostrar pra vocês no astro.com, porque também dá e também é bem mais simples do que aqui. Mas pra mostrar também que aqui no AstroSeek tem outras formas, tem outros jeitos de você encontrar, de você fazer outros tipos de mapa e tudo mais. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês no AstroLink como que vocês fazem a astrocartografia. Então vem aqui nos 3 risquinhos, aí vem a astrologia de localização, astrologia de localização, AstroClick viagens. Aí aqui já aparece o mapa escalável, dá pra andar aqui no mapa. Ou dá pra você vir aqui e mudar, né? Por exemplo, Austrália, vamos ver a Austrália, como é que é a sua cartografia da Beth na Austrália. Aqui certinho. E o legal também da astrocartografia aqui no astro.com é porque você pode ir clicando e ele também vai dar uma explicação aqui do lado direito, tá vendo? Então aqui ele já dá, por exemplo, ali onde eu cliquei, aqui na linha de Júpiter, na linha rosa, ele já explica aqui a energia daquele lugar, dá uma simples explicação da energia desse lugar. Se você clica em mostrar detalhes, ele mostra algumas mais informações. É claro que também não substitui uma leitura de astrocartografia, mas é interessante quando a gente precisa consultar, quando a gente quer consultar nós mesmos alguma informação, quando a gente vai fazer uma viagem. Aí aqui é a linha do Sol, né? Ele aparece aqui, linha do Sol no fundo do céu, ele dá toda a explicação. Aparece aqui os cruzamentos de linhas, e aí dá pra você fazer isso no mundo inteiro, pra entender aí as energias que cada lugar tem pra te oferecer quando você faz uma viagem ou quando você está de mudança. Esse estudo de astrocartografia é muito legal, eu gosto bastante. Eu cliquei aqui na linha verde, né? Na Irlanda. Aí aparece linha de Vênus no fundo, no meio do céu. Dá toda a explicação aqui certinha. Então essa parte do astro.com é bem legal. Ele tem muitas outras ferramentas. Dá pra fazer também mapa de sinastria lá na seleção largada de mapas. Dá pra fazer outros tipos de mapas. Dá pra fazer aqui revolução solar. Tem vários e vários tipos de mapa para estudar. Mapa progredido. Mapa local space. Dá pra fazer vários tipos de mapa aqui também. Cadê o sinastria aqui? O mapa de sinastria. Aí você coloca o seu parceiro aqui. E ele mostra, mas o astro.com, ele só gera mandala. Ele não dá explicação como o AstroLink ou como o AstroSeek, né? Queria mostrar pra vocês os aplicativos que eu gosto de utilizar também. O que eu utilizo muito é o Time Passages, que é esse aqui. Mas ele também é em inglês, então tem que traduzir. Mas ele é muito, muito legal, ele é muito bom. Ele também aparece a sua mandala, ele também fornece horóscopo diário, ele fornece mandala do tempo atual, ele fornece as fases da lua para você saber como é que tá a lua no momento. Ele tem várias ferramentas legais de estudo também. E eu gosto muito da explicação, eu gosto como ele é simples. Ele também tem suas limitações, mas uma coisa que eu gosto muito é que ele dá a nossa mandala natal e ele junta com a mandala do momento atual, então a gente consegue estudar os aspectos que tá naquele momento. É bem, bem legal, eu gosto bastante. E aí um outro que eu gosto, aí esse já é de tarô. Esse aqui, o Labirintos, também eu gosto muito, ele é de tarô. Ele é muito interessante. E o Astro Journey da Isa Mesadri eu uso também, esse aqui. Mas aí você tem que fazer, né, você tem que fazer a assinatura. Ela às vezes ela permite alguns conteúdos gratuitos, mas a maioria é por assinatura. Eu fiz o curso de astrocartografia dela, muito bom, maravilhosa. Sempre estudei com a Isa. Outros legais, esses pra você ver o movimento da Lua, pra você ver os planetas no céu, esses daqui também é bem legais. Mas só pra dar essa dica pra vocês, porque tem muito aplicativo que é bem legal de a gente pesquisar, pra gente utilizar, pra gente estudar. E tem vários, ó. É claro que alguns são pagos, mas às vezes você se identifica com algum outro. AstroGold, bem legal aqui. O AstroGold eu sei também que dá pra fazer astrocartografia, mas eu nunca usei. E é isso, pessoal.
Eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu agradeço se você assistiu até aqui. Se inscreve no canal que vai me ajudar muito. Se tiver alguma dúvida, se quiser algum conteúdo específico aqui, por favor, deixe nos comentários. Eu vou deixar link aqui para consulta de mapa astral também. E agradeço e até o próximo.